Graças a Deus, também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é um motivo de muita alegria nós nos encontrarmos reunidos mais uma noite na presença do Senhor, iniciando esta semana, apresentando ao Senhor as primícias daquilo que Ele mesmo nos concedeu. Sabemos que o fôlego é Ele quem nos concedeu, a oportunidade de aqui estarmos é Ele quem nos concedeu, a sua mão ela nos conduziu até aqui e nós bendizemos o nome do Senhor pela sua grande misericórdia que nos tem alcançado, amém? Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro do profeta Isaías no capítulo de número 10, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Isaías capítulo 10, verso de número 27 apenas, depois nós leremos o 11 a partir do primeiro e o segundo versículo apenas para a glória do nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo de número 10, verso de número 27, para a nossa meditação. Ele é o arquiteto da terra, a ponte no além, a paz numa guerra, só Ele é o bem. A morte respeita este Deus e para Ele impossível não tem. Ele flutua nos mares, regula o sol, caminha nos ares sem usar farol, em todos os lugares, por dentro e por fora, conhece bem, sem explicação, sem comparação, dono do universo, rei da criação, dentro do gelo e do fogo ele põe a sua mão, forte sem medida, fundador da vida, porta de entrada, porta de saída. Este Deus está presente em nosso meio, meu irmão. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 10, verso de número 27, diz-nos assim a palavra do Senhor. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Capítulo 11, verso 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Bendito seja Deus. Oremos ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus de misericórdia e de bondade, ante a tua presença estamos nessa noite, ó Deus. Louvores e glórias a ti reunimos pelo privilégio de estar em tua casa, mais uma noite sendo, ó Pai, instruídos desde o princípio pelo Senhor, aperfeiçoados pela tua palavra. A tua igreja intercedeu, nós cremos verdadeiramente no poder da oração, ó Pai. É por isso, na nossa pequenez e dependência do Senhor, te pedimos, confirma sobre nós a tua obra nesta noite. Não oculta-nos a tua vontade, meu Deus, mas revela-nos a tua palavra, pela grandeza das tuas misericórdias. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, e glória a Deus. A igreja pode se assentar, desocupa as suas mãos, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Amados, livro do
do profeta Isaías talvez seja um dos livros proféticos dos profetas, nos quais eu mais já fui conduzido pelo Senhor a nele meditar e trazer a sua palavra. E é um livro que muito me chama a atenção, porque o profeta Isaías, sendo um daqueles profetas, em especial um profeta messiânico, que muito falou-nos a respeito da vinda do Senhor Jesus, profetizou da vinda do Senhor Jesus por mais ou menos 7 séculos antes que Cristo ele aparecesse sobre a terra em forma humana em Belém da Judeia. O profeta Isaías já tinha recebido do Senhor diversas profecias a respeito não só desta primeira vinda em que Cristo ele verdadeiramente se manifestou como homem e cumpriu o propósito divino, se entregando por nós ali no Calvário como sacrifício perfeito, como cordeiro imaculado e incontaminado, como nosso perfeito substituto diante de Deus. A palavra vai nos dizer por meio do profeta Isaías que ele levou sobre si as nossas culpas, as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o livro do profeta Isaías, então, amados, ele é inclusive um daqueles livros do Antigo Testamento que muito é citado no Novo Testamento. O evangelista Lucas, em certo momento, vai nos registrar um momento em que Cristo ele estava no templo e ele toma do rolo do livro para ler, e a palavra nos diz que ele abriu no profeta Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para eu anunciar o evangelho aos pobres, aos contritos de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável, o dia da vingança, e consolar os tristes de Sião. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus ele então testifica dizendo: hoje esta palavra ela se cumpriu no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelista Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele vai nos registrar um momento em que o nosso irmão diácono Filipe, ele vai apregoar ao eunuco, e aquele momento a palavra nos diz que aquele eunuco ele tinha ido a Jerusalém, ele regressava ao seu caminho e ele lia a respeito então da palavra do Senhor. E quando Filipe ele se ajunta àquele carro conduzido pelo Espírito de Deus, ele lia também o profeta Isaías, que dizia a palavra que ele foi levado como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, e ele não abriu a sua boca. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E amados, quando nós vemos tantas mensagens de grande profundidade e profecias que o Senhor ele dera em visão, em instrução ao profeta Isaías, e nós vamos meditar o contexto no qual o Senhor ele chamou este profeta. Nós vemos que era um momento em que já as tribos de Israel elas haviam se separado. Judá ele estava ao norte, Israel ele estava ao sul, e este era um momento então que o povo de Deus ele caminhava para uma decadência ainda maior do que já se encontravam naquele momento. No entanto, o Senhor ele convoca o profeta Isaías profetizando no reino de Judá durante o reinado de 4 reis. Nós vamos ver que no capítulo
número 1 ao capítulo 5, Isaías ele já recebia do Senhor as instruções, as visões, as profecias para anunciar àquele povo algo que se tornou um ciclo repetido em seu livro, em seu ministério profético. Deus dava ao profeta Isaías profecias e visões e instruções a respeito da decadência daquele povo, do juízo que Deus ele exerceria não somente sobre os filhos de Israel, mas também sobre as nações que estavam à sua volta, que estavam ao seu redor. Mas quando chega no capítulo de número 6, e o Senhor ele trazia sempre uma promessa, um chamado à reconciliação, um chamado ao retorno, à adoração contínua ao Senhor, completa ao Senhor, a uma entrega completa a Deus que havia gerado aquele povo pela sua mão para que fossem restaurados. É quando chega no capítulo de número 6, todos nós conhecemos, Isaías ele vai ter então um momento distinto no seu ministério profético, um momento em que o Senhor ele vai lhe convocar então para esta missão de uma forma particular. A palavra vai nos dizer que no ano em que morreu Ezias, escreve o profeta Isaías dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Bendito seja o nome do Senhor. E quando eu vi a grandeza do Senhor, eu contemplei qual era a grandeza da minha necessidade, da minha miséria, da minha dependência. Isaías ele conhecia o povo no qual ele vivia e para o qual ele profetizava. E quando ele vê a grandeza do Senhor, os serafins estavam ao redor dele e declaravam a santidade do Altíssimo, a orla do seu manto ela já enchia de glória toda a casa. Nos diz a palavra, e o profeta então ele clama: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos eles viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. A visão que nós temos do Senhor, amados, quanto mais o crente, quanto mais o servo e a serva do Senhor ele se aproxima de Deus, mais ele vê o tamanho da sua dependência. Tem alguns que dizem que estão muito próximos do Senhor e começam a se engrandecer. Lego engano, grande engano. Quanto mais próximo nós estivermos da glória de Deus, mais nós vamos reconhecer a nossa dependência, mais nós vamos reconhecer que se a misericórdia ela não nos alcançar, assim como aqueles que recebem a palavra do juízo, se o juízo se exercer sobre nós, sem a graça de Deus nós estamos condenados. Louvado seja o nome do Senhor, mas bendito seja o Deus de toda a graça, porque quando o profeta ele assim clama, então vem diante logo, vem logo o serafim em direção a ele toma a brasa viva do altar e toca sobre os seus lábios e diz: isso te tocou, a tua iniquidade ela foi tirada, o teu pecado ele foi apagado. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós contemplarmos a nossa dependência diante da grandeza de Deus, a nossa miséria diante da grandeza de Deus, não é para nós nos afastarmos dele, não é para nós corrermos do chamado do Senhor. Quando tu contemplares a tua miséria diante da grandeza de Deus, clame a ele, esteja diante dele, porque a mão dele vai te purificar. Bendito seja o nome do Senhor. E ele vai então te convocar para
início da tua obra. Louvado seja Deus. Quando o profeta ele é tocado, então o Senhor ele ecoa a pergunta que o Senhor ele ecoa todos os dias para aqueles que são chamados pelo Senhor: quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Bendito seja o nome do Senhor. E só quando nós nos achegarmos diante de Deus e o Senhor ele nos tocar, ele tirar a nossa iniquidade, nós reconhecermos a nossa dependência, então o profeta que agora havia dito: ai de mim, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor ele quer de nós, homens e mulheres, servos e servas, disponíveis para o serviço da sua obra, sabendo que nós mesmos, nós nada fazemos, nós não temos capacidade em nós mesmos, nós somos apenas vasos de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: nós não julgamos que nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, mas a nossa capacidade ela vem de Deus. E é por isso que quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer no capítulo 3, se não me falha a memória, ele vai escrever dizendo: e por isso eu sei ter abundância, mas eu também sei padecer necessidade, pois eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E amados, Isaías ele profetiza então neste contexto. E quando Isaías ele profetiza neste contexto, para nós avançarmos e chegarmos ao capítulo 10 e a este início do capítulo 11. Se nós formos ler desde o princípio, a partir do verso do capítulo de número 6, seguindo-se ao capítulo 7, nós veremos que o momento de decadência na nação de Israel, dos filhos de Israel, do povo de Deus, ele era tamanho que a nação de Israel agora, separada da nação de Judá, a palavra vai nos dizer que eles se alinharam à Síria, e eles então se alinharam à Síria, e eles formaram conselho contra os seus irmãos, contra a nação de Judá. A palavra nos diz que eles então planejavam, dizendo: olha, nós vamos subir, nós vamos tomar Judá, e nós vamos dividi-la. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O povo chamado por Deus tinha se aliado aos inimigos para tomar dos seus irmãos a herança do Senhor. E nós vivemos em tempos assim, amados. Louvado seja Deus, que esta não é a realidade entre nós. O Senhor nos tem guardado a unidade como membros do corpo de Cristo, mas nós vivemos um momento em que aqueles que chamam-se pelo nome do Senhor, eles alinham-se aos inimigos para atacar o povo de Deus. E isso está escancarado por aí, nas redes sociais, nas conversas sociais da vida. Muitos que eram para ser chamados pelo nome do Senhor estão se alinhando ao inimigo e querem dividir a herança do Senhor. Bendito seja Deus. Mas quando aquele povo assim faz, o Senhor ele dá então a profecia na boca de Isaías, que seria suscitado a Síria para com a vara do Senhor punir aquele povo. O Senhor estava agora a exercer, a prometer juízo sobre aquele povo. E o mais interessante é que o juízo que o Senhor haveria de exercer naquele tempo é para de novo lhes trazer a graça. Se nós nos apartarmos da graça, da mensagem de amor, o Senhor ele nos trazer repreensão, correção, ou mesmo juízo, e ainda nós conseguimos nos lembrar de onde os nossos
nossos pés eles se resvalaram da presença do Senhor. Abrace a oportunidade que Deus te dá para tornar a viver uma vida debaixo da graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor ele estava dizendo: então eu trarei a Síria, eles vão colocar o jugo sobre os vossos ombros, para que vocês se lembrem da minha graça, para que vocês se lembrem que eu sou vosso Pai, que vos chamei, que vos gerei, que vos constituí como nação. Mas assim não terminará a história. Se nós vivemos um momento de repreensão, é porque o Senhor nos quer trazer para a sua graça. O Senhor nos quer trazer para viver uma vida de total entrega a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. E se ainda porventura Ele nos traz a memória de que há um jugo sobre os nossos ombros, um jugo que já era para ter sido tirado do pecado, porque Cristo já levou sobre si os nossos pecados. Cristo morreu é para que nós não vivamos mais na escravidão, nós não vivamos mais com o jugo, com a culpa do pecado sobre os nossos ombros. Nós vamos lutar contra ele todos os dias, sim, bendito seja Deus. Mas quando a unção do Espírito ela se derramar sobre a nossa vida, o soberano Deus ele diz na sua palavra que neste dia então o jugo será tirado de sobre os ombros e ele será despedaçado por causa da unção. Bendito seja o nome do Senhor. Esta unção do Espírito é quem despedaçará o jugo. Bendito seja Deus. E é por isso que essas passagens elas não estão dispersas, elas não estão desconectadas. Ele diz que naquele dia o Senhor ele tinha levantado a Síria para trazer juízo ao seu povo. E o Senhor ele dizia: a Síria ela até pensa mesmo, eles até pensam que eles são um grande povo, que pela força do seu braço eles estão punindo Israel. E então o Senhor pergunta: mas será que o machado ele pode olhar e se vangloriar contra aquele que o está a manejar? Será que esta minha vara de ira ela pode se regozijar contra mim? Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor ele estava dizendo ao seu povo: vocês estão sendo punidos por causa do vosso pecado, mas não é para vocês temerem a Síria, é para vocês temerem a minha palavra, porque eu sou o Senhor. A Síria é serva minha, ela vai fazer aquilo que eu mandar. Bendito seja Deus. E o Senhor ele nos recapitula uma mensagem que ele nos trouxe ainda num culto de abertura há não muitos dias atrás, no momento em que os filhos de Israel saíram do Egito, caminharam no deserto. Nós vamos encurtar a história em virtude do tempo. Eles estavam próximos à terra prometida. Balaque estando dentre as nações a serem conquistadas, temendo pelo povo de Deus, que já havia conquistado 2 reinos, ele aluga a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, amando o prêmio da injustiça, nos diz a palavra, ele sobe ao monte, ele cumpre o seu ritual, e ele vai agora tentar lançar a maldição contra o povo. Mas o Senhor já lhe havia dito: a palavra que eu te disser, essa tu haverás de falar. Não importa se Balaque é quem te pagou, eu sou o soberano. E quando ele abre a sua boca, a palavra nos diz que ele então dizia: olha, Deus ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. A sua mão ela não se encurtou, o que ele prometeu ele faz. Bendito seja o nome do Senhor. E se ele deu a ordem da bênção, eu não a posso revogar. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto eu li esta passagem, eu me lembrava
palavra, o Salmo de número 24, que muitas vezes nós lemos, quando o salmista exaltar a grandeza e a onipotência de Deus, ele vai dizer: do Senhor é a terra, do Senhor é a sua plenitude, do Senhor é o mundo e aqueles que nele habitam. Bendito seja Deus. É por isso, se nós vivemos tempos de turbulências, onde mudanças sejam potências da terra, onde quer que for, o crente ele está segurado na palavra de Deus, porque o Senhor ele é soberano. Os tempos não mudaram, ele continua estando assentado sobre o alto e sublime trono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse jugo, ele é despedaçado, amados, por causa da unção. E o Senhor, ele então, pelo profeta Isaías, vai trazer aonde se cumpria por completo essa mensagem. Quando o Senhor ele fala que o jugo ele seria despedaçado por causa da unção, o Senhor ele não estava falando mais somente de que aquela nação ímpia, usada pelo Senhor agora para trazer juízo ao seu povo, ela também receberia o juízo ao seu tempo. Porque se nós formos ver este capítulo de número 10, é o momento que o Senhor estava falando agora já sobre o juízo de Deus sobre a Assíria. E o Senhor ele trazia ao seu povo a promessa de restauração, como por diversas vezes nós vemos na palavra. Se o Senhor ele ainda nos fala, é porque ele busca restaurar-nos a plena comunhão com ele a cada dia. Quando Paulo ele vai descrever, quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo 2, o momento de maior juízo ao povo, aos homens, é quando Deus ele nos entrega as suas próprias vontades, as suas próprias concupiscências, nos diz a palavra do Senhor. O pastor Sebastião trazia-nos aqui então, no momento anterior a esta mensagem, uma reflexão muito semelhante da parte de Deus. E Paulo ele vai dizer que porque os homens eles amaram mais a criatura do que o Criador, e nós vivemos o ápice deste momento, em que se ama muito mais a criatura do que o Criador, ama-se muito mais a vontade, o desejo, o bem-estar humano do que a palavra de Deus. E o Senhor ele diz que é porque amaram mais a criatura do que o Criador, eles dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, tornaram-se nécios, e o Senhor ele os entregou a sua própria vontade. Nós não vamos querer viver isto da parte de Deus, nós vamos querer viver, ou se nós necessário for vivermos a repreensão do Senhor, para que sejamos trazidos de volta à comunhão, para que sejamos trazidos de volta a esta unção do Espírito, que despedaçará o jugo por completo. Porque nós já vivemos o tempo em que Isaías ele escreve aqui o capítulo 11, verso 1, dizendo que o rebento ele já brotou do tronco de Jessé. Cristo ele já veio, o descendente de Davi, o desejado das nações. Ele já veio, ele já cumpriu todas as coisas, e este mesmo Espírito que repousou sobre o Senhor, ele quer repousar sobre a nossa vida. Cristo significa ungido, e o Senhor ele nos chama para nós também desfrutarmos hoje da unção do seu Espírito, para que também se cumpra em nós a promessa que Cristo ele pronunciava, dizendo que cumpriu sobre ele, no Isaías no capítulo de número 61, dizendo: o Espírito do Senhor ele está sobre mim, ele me ungiu para fazer a sua vontade. Eu deleito-me, eu me alegro em fazer a sua vontade. Se recebermos do Senhor esta unção, o jugo ele não permanecerá sobre os nossos ombros, mas haveremos a cada dia de viver as promessas eternas do Senhor nosso Deus. Amém? Palmas bem alegres ao nome do Senhor.